quanto dá para ganhar trabalhando de casa? Eu nunca vou ter o mesmo salário da CLT trabalhando da minha casa. Será? Meu nome é Gabriela Santos. Eu trabalho de casa desde 2019 prestando serviço. Sou mãe da Marília e do Guilherme, esposa do Amadeu, filha de Deus e empreendedora. Vamos lá que eu vou te contar então se dá ou não para ganhar dinheiro trabalhando de casa. A primeira coisa que eu quero te dizer é que não existe um valor único. Depende de alguns pontos para saber quanto exatamente você vai ganhar. Então, nós precisamos analisar as suas experiências profissionais. Quais são as suas experiências? Você nunca trabalhou na vida? Porque se você nunca trabalhou, está começando, aí é compreensível que você comece com um preço mais baixo mesmo. Normal, faz parte. Agora, se você é uma profissional experiente, anos de trabalho, dá para você cobrar mais dos seus clientes. Porque afinal, você não é uma mocinha, uma menininha. Não. Você já sabe fazer diversas coisas, já tem habilidade, já tem conhecimento, é rápida, ágil, é responsável também. Então, tudo isso faz com que o seu preço que você vai cobrar mude. Antes de eu ir um pouquinho mais a fundo, eu quero te dizer qual que é a diferença entre trabalhar remoto, você tem um emprego CLT e você trabalha remoto da sua casa lá. Mas você ainda está na CLT, então você vive naquele quadradinho ali, 8 horas por dia, 1 hora de almoço, tem que prestar contas de tudo, tem que estar lá o tempo todo realmente na frente do computador. Se você precisar sair para levar o filho em algum lugar, você tem que pedir a bênção. Então, existe esse tipo de trabalho remoto e existe a prestação de serviços. Na prestação de serviços, você é a dona do seu pequeno negócio, que ainda tem apenas você como funcionária. Mas você é a dona do seu pequeno negócio. Então, você vai construir a sua rotina de trabalho. Então, qual horário que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar somente no período da manhã, quando as crianças estiverem na escola. Ok. Você vai buscar clientes, então, que tenham este perfil. Então, a grande diferença entre trabalhar de forma remota para uma empresa CLT e trabalhar como prestadora de serviços é que, como prestadora de serviços, você tem liberdade para construir a sua rotina. Já como CLT, você está ali fechada naquele quadradinho que você tem que seguir obrigatoriamente. Eu trabalho de casa como secretária virtual desde 2019. Um bom tempo, né? O tempo passa rápido, minha gente. E venho prestando serviços de forma remota, então, desde 2019. E ao longo desse tempo, eu fui percebendo como é trabalhar de casa, quanto dá para ganhar trabalhando de casa. Eu vivi diferentes cenários também ao longo desse tempo. Eu vivi o momento em que eu tinha um bebê recém-nascido e eu já trabalhava como secretária virtual. Tive o Gui, meu segundo filho. Então eu decidi naquele momento que ia trabalhar um pouquinho menos para poder ficar pertinho dele. Então ali, durante alguns meses, eu fiquei com ele. Nos primeiros 2 meses eu não tive nenhum cliente. Depois eu voltei para o cliente que eu tinha antes dele nascer e fiquei apenas com um cliente durante um bom tempo. É isso que eu falo para você. Você consegue construir essa rotina. Que o trabalho remoto, CLT, ainda que remoto, não te permite criar. Já trabalhando como secretária virtual, você consegue criar a sua rotina. Você consegue escolher quantos clientes você vai ter. Este momento da vida em que eu tinha um bebê passou. E eu pude voltar a ter mais clientes depois, 2, 3 clientes. A vida é assim, não é? A vida vai mudando, a vida não é uma linha reta, né? E a gente tem que seguir sempre desse jeito. É muito difícil, né? A CLT te impõe que você siga desse jeito, essa linha reta, como se sua vida fosse sempre uma linha reta. E tá tudo bem, faz parte. E vai funcionar para algumas pessoas, mas para outras não vai funcionar. Para mim já não funcionava mais. Já não era mais o estilo de vida que eu queria. Então fazia sentido ir nessa direção de trabalhar como secretária virtual.
E ao longo desses anos, eu venho prestando serviços, então, são serviços burocráticos, serviços 100% remotos que eu faço da minha casa. Vou dar exemplo de alguns serviços aqui. Eu trabalhei para uma nutricionista, então eu fazia o atendimento do WhatsApp dela, marcava, desmarcava consultas, enviava formulário, registrava, emitia nota fiscal. Você pode fazer essa parte também. Eu continuei também durante muitos anos fazendo serviço de secretária mesmo, cuidando da agenda, da vida pessoal de alguém, organizando as viagens, os roteiros de viagens, a agenda de palestras, a agenda de eventos, de reuniões. Então existem diversos serviços que podem ser prestados. Olha, são muitos, mas existem diversos serviços que você pode prestar como secretária virtual. Algumas pessoas chamam essa profissão de assistente virtual. Eu chamo de secretária virtual. Mas assistente virtual faz as mesmas coisas que uma secretária virtual. A secretária virtual, então, ela é uma profissional que presta serviços administrativos, financeiros, para pequenos e médios negócios. Você não precisa ter apenas um cliente, então você já deve ter entendido isso, porque eu já falei aqui. Você não precisa ter apenas um cliente. Como na CLT, que você trabalha apenas para uma empresa, não. Trabalhando como secretária virtual, você pode ter 1, 2, 3, 4 clientes. Quantos clientes você quiser. Quantos clientes couberem naquela realidade que você quer construir, naquela vida que você quer. Então, eu tenho alunas que têm 3, 4 clientes. A maioria das alunas tem entre 3 e 4 clientes. Mais do que isso é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas dá também para ter um pouco mais que isso. Mas a sua renda, então, eu quero que você entenda isso, que a sua renda vai ser composta por 2, 3, 4 clientes. Gabi, mas de casa eu ganho pouco. Na CLT eu ganho bem mais. Eu nunca vou ganhar o que eu ganhava lá no meu emprego CLT. Já escutei muito isso, viu? Você pensa isso? Fala a verdade. Provavelmente sim, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sei que você pensa isso. Mas olha, dá para ganhar, sim, bem trabalhando da sua casa. Sendo uma pessoa responsável. Profissional de verdade, viu? Não uma forasteira aí, que começa a trabalhar para um cliente e some. Aventureira. Não. Se você se tornar uma profissional comprometida com as entregas, comprometida com o seu cliente, é possível sim ter um bom salário. Sabe que eu até lembrei agora aqui, enquanto eu falava, da Larissa, minha aluna. Larissa trabalhava no emprego CLT como secretária executiva há alguns anos. E ela falou pra mim assim, foi uma das primeiras coisas que ela falou, eu acho que eu nunca vou conseguir ganhar o que eu ganhava lá na CLT, não sei se vai dar. E quando ela começou a trabalhar, imagina, a Larissa ganhava 2 vezes mais do que ela ganhava na CLT, trabalhando como secretária virtual. Aquela pessoa que achou que nunca ia ganhar mais do que no emprego CLT dela, em pouco tempo passou a ganhar mais, bem mais do que ganhava no emprego CLT. É claro, ela usou os conhecimentos que ela já tinha, né? Todo o conhecimento que ela já tinha anterior, que ela trabalhava já como secretária há muitos anos, ela usou esse conhecimento e trouxe para o remoto. Mas sim, ela conseguiu ganhar mais, bem mais. Ela não é a única, eu tenho diversas outras alunas que ganham mais do que ganhavam na CLT. Quanto dá para ganhar trabalhando de casa? Depende muito. Eu não tenho uma resposta, como eu falei lá no começo, eu não tenho uma resposta assim, olha, dá para ganhar tanto. Por quê? Você vai precisar analisar o que você quer. Você entendeu aqui, conforme eu fui falando. Se você trabalhar como secretária virtual, você vai entender quais são as suas experiências profissionais, você vai entender quais serviços você vai prestar, quantos clientes você vai ter, para então lá no final falar assim, vai ganhar tanto. Então depende de alguns pontos, não é mesmo? Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui, porque aqui tem muito mais sobre isso.